Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Juliana Pacheco da Silva e esse vídeo tem por objetivo apresentar uma atividade avaliativa desenvolvida na disciplina de Controle Interno e Auditoria do curso de Ciências Contábeis da Universidade La Salle. E a finalidade dessa avaliação é ministrar uma mini-aula sobre os conteúdos relevantes à disciplina, a qual será utilizada como uma base de aprendizado para a resolução de duas questões modelo ENADE, que também foram elaboradas com o intuito de desenvolver os conhecimentos trabalhados até então durante as aulas. Então, por um viés didático, primeiro será ministrada a mini-aula referente às informações que serão utilizadas para resolver a questão ENADE 1 e, posteriormente, uma outra mini-aula para as informações que serão utilizadas para resolver a questão ENADE 2. Introduzindo a primeira mini-aula, foram utilizadas como base de informações as normas de auditoria independente das demonstrações contábeis NBC-T 11. Essa norma é relevante para a disciplina de controle interno e auditoria, visto que apresenta as normas aplicáveis aos auditores independentes e estabelecem padrões de trabalho úteis ao desenvolvimento do controle interno das entidades organizacionais, com respaldo direto na área fiscal e na área de contabilidade. Mas, o que é então, como é que poderia ser definida a auditoria independente? Ela pode ser definida como um conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de um parecer sobre a adequação das demonstrações contábeis, ou seja, um parecer que vai me dizer se aquelas demonstrações contábeis estão consoantes aos princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade no que for pertinente a alguma legislação específica. É possível ver aqui nesse slide que eu grifei a palavra adequação. Por quê? O que significa essa adequação? O que significa eu concluir um parecer sobre a adequação das demonstrações contábeis? É importante a gente pensar que a análise do auditor independente, a etapa em que ocorre a verificação das demonstrações financeiras da organização, ela só pode ser concluída quando observada a adequação das demonstrações contábeis. Essa adequação ela é baseada em 3 pilares: forma, conteúdo e divulgação. Forma, o que seria? É verificado se a estrutura das demonstrações contábeis definida nos comitês de pronunciamento contábil, os famosos CPCs, estão sendo seguidas corretamente. Então, nesse parecer, os auditores independentes, em primeiro momento, para verificar se as demonstrações contábeis estão adequadas, primeiro vão verificar se a forma como essas demonstrações estão sendo apresentadas está de acordo com os comitês de pronunciamentos contábeis. Conteúdo é verificado se as informações constantes nas demonstrações são realmente fidedignas em relação ao exposto realmente no controle interno da entidade. Se aquelas informações constantes nas demonstrações contábeis, nas demonstrações financeiras da organização, realmente representam a real situação daquela entidade. E em relação à divulgação, por fim, nós sabemos que a finalidade da elaboração das demonstrações contábeis, principalmente as que estão sujeitas à análise de auditores independentes, na maioria dos casos, é a publicação das mesmas. Então, o auditor ele deve verificar se estas demonstrações foram publicadas adequadamente, ou seja, se esta organização está prestando as informações corretas e da maneira correta aos seus usuários. Agora, por que realizar uma auditoria? Qual o objetivo de realizar uma auditoria? O objetivo é aumentar a confiabilidade das demonstrações contábeis de uma entidade. Por que é importante aumentar essa confiabilidade das demonstrações contábeis? Pois existe um ambiente externo às organizações que necessita confiar nas empresas.
seja na figura de cliente, de investidor, de organização financeira ou até mesmo de uma entidade governamental. Agora, atenção! A auditoria não atesta a eficácia da gestão da empresa e nem sua viabilidade futura. O fato de uma empresa ter a estrutura das demonstrações contábeis auditadas e sem ressalvas, ou seja, a forma, o conteúdo, a divulgação, foi visto como correto no parecer dos auditores independentes que realizaram essa análise das demonstrações financeiras de determinada entidade, o fato dessa empresa ser auditada sem ressalvas não significa que a entidade tem uma boa administração, no sentido de prestar uma boa gestão dentro do ambiente econômico em que se encontra. Assim, o auditor ele não analisa se a organização está em condições de continuar o negócio ou prosperar. Ele apenas informa se a empresa está adequada às normas de estrutura, conteúdo e divulgação das informações. Com isso, a gente já consegue começar a resolver a questão ENAD 1. Vamos então realizar a leitura. Uma contadora no ano de 2022 trabalhava para uma firma de auditoria e foi requisitada para conduzir uma auditoria independente em uma grande empresa do ramo de serviços. Ao observar o controle interno da organização e analisar forma, o conteúdo e a divulgação das demonstrações contábeis, seu relatório final, ou seja, o resultado da auditoria independente, não continha nenhuma ressalva. De acordo com as informações apresentadas acima e obedecendo às normas de auditoria independentes das demonstrações contábeis, a norma NBCT 11, avalie as informações apresentadas. Então, a afirmativa 1. O relatório de auditoria apresentado pela contadora representa uma opinião da auditora referente a se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável. Afirmativa 2. Como o relatório de auditoria não continha nenhuma ressalva, é possível concluir que a organização auditada garante a confiabilidade em seu processo de gestão e bom desempenho na continuidade das atividades organizacionais. Como o relatório de auditoria não continha nenhuma ressalva, é possível concluir que a auditora não ressalvou nenhuma das demonstrações financeiras da entidade. Logo, o relatório de auditoria não apresenta um bom resultado para a empresa, a qual poderá perder a confiança da comunidade na qual está inserida. É incorreto o que se afirma em. E ali nós temos então as alternativas A, B, C, D e E. Então, dá um pause no vídeo, tenta resolver o exercício, depois volta aqui que a gente vai analisar a resposta correta. Bom, imagino que você já analisou o exercício, já tentou resolver, já tem uma alternativa em mente. Vamos lá, então, olhar novamente essas afirmações e verificar qual que está correta, qual que não está correta. Então, a afirmativa 1 diz o seguinte, que o relatório de auditoria apresentado pela contadora representa uma opinião da auditora. Eu acredito que é nesse ponto, nesse local, que essa afirmativa trabalha. Se, de fato, o relatório de auditoria é visto como uma opinião, essa palavra pode gerar diversas interpretações, mas sim, o relatório de auditoria ele é visto como uma opinião dos auditores independentes que realizaram a análise daquelas demonstrações contábeis e julgaram se estas estavam adequadas ou não em relação à forma, ao conteúdo e à divulgação das mesmas. É visto como uma opinião, mas de pessoas previamente capacitadas para gerar esta opinião, referente
as demonstrações contábeis que foram analisadas, que foram elaboradas pela organização, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável. Sim, esta alternativa, esta afirmativa, está correta. Vamos ver agora a afirmativa número 2. Como o relatório de auditoria não continha nenhuma ressalva, é possível concluir que a organização auditada garante a confiabilidade em seu processo de gestão e bom desempenho na continuidade das atividades organizacionais. Sim ou não? Não, exatamente como a gente disse antes, né? Atenção, a auditoria não atesta a eficácia da gestão da empresa e nem sua viabilidade futura. Então, eu ter um parecer de auditoria independente sem ressalvas não significa que a administração, a gestão do ambiente interno, do ambiente econômico em que esta organização está inserida está sendo bem administrado. Não garante a continuidade das atividades organizacionais. Apenas apresenta um parecer sem ressalvas, ou seja, um parecer positivo em relação à adequação das demonstrações contábeis dessa organização. Então, não, a alternativa 2 está incorreta, né? A afirmativa 2 está incorreta. Agora vamos ver a afirmativa 3. Como o relatório de auditoria não continha nenhuma ressalva, é possível concluir que a auditora não ressalvou nenhuma das demonstrações financeiras da entidade. Logo, o relatório de auditoria não apresenta um bom resultado para a empresa, a qual poderá perder a confiança da comunidade na qual está inserida. Na verdade, essa afirmativa trabalhou com a palavra ressalva, né? Quando um parecer é apresentado sem nenhuma ressalva, isso é um resultado positivo, né? E não um resultado negativo para a organização. A segunda parte dessa afirmativa realmente está correta. Se, né, por algum acaso, a organização viesse a ter um resultado negativo nesse parecer de auditoria, ela perderia a confiança da comunidade na qual ela está inserida. Mas, quando um relatório está sem ressalvas, é um resultado positivo, significa que a auditoria independente positivou, né? Disse que está correto a forma, o conteúdo e a publicação dessas demonstrações contábeis, e não como foi escrito aqui na afirmativa, né? Que ela não ressalvou nenhuma das demonstrações contábeis, logo não representa um bom resultado para a empresa. Quando não tem nenhuma ressalva, sim, é um bom resultado para a empresa. Então, a afirmativa 3 também está incorreta. Passando um avião aqui. Vamos ver agora, então, qual alternativa, então, está correta, né? É importante sempre a gente prestar atenção, a gente ler, né? É incorreto o que se afirma em. Então, eu quero a alternativa que está apresentando as incorretas, né? As incorretas seriam quais, então? A 1 estava correta, a 2 estava incorreta e a 3 estava incorreta. Ou seja, é a alternativa letra E. Apenas 2 e 3 estão incorretas. A 1 está correta. Ok? Fácil, tranquilo. Vamos passar então para a mini aula referente, onde serão apresentadas as informações para a resolução da questão ENAD 2. Introduzindo então a mini aula número 2, nós temos como base de informação a resolução do Conselho Federal de Contabilidade número 1210 de 2009, que trata da comunicação de deficiências do controle interno, norma brasileira de contabilidade TA 265. A gente sabe que a aplicação dos procedimentos de auditoria não vão acontecer na organização como um todo. O que isso significa?
Não tem como o auditor ou a pessoa responsável por realizar os procedimentos de auditoria verificar todos os relatórios produzidos por determinada organização, conversar com todos os funcionários, passar por todos os departamentos. Isso será realizado por meio de provas seletivas, testes e amostragens, cabendo ao auditor, com base na análise de riscos de auditoria e outros elementos de que dispuser, determinar a amplitude dos exames necessários à obtenção dos elementos de convicção que sejam válidos para o todo. Falando um pouco então da relação da auditoria com o controle interno das organizações. Existem procedimentos de auditoria adicionais, que são responsáveis principalmente por realizar uma análise mais detalhada, buscando uma avaliação acerca dos controles internos da organização e a detecção de distorções relevantes. Mas o que seriam então os controles internos das organizações? O controle interno é o planejamento organizacional e todos os métodos e procedimentos adotados dentro de uma empresa a fim de salvaguardar seus ativos, verificar a adequação e o suporte dos dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a aderência às políticas definidas pela direção com o objetivo de evitar fraudes, erros, ineficiências e crises nas empresas. Assim, caso o auditor, no momento que realizar os seus procedimentos de auditoria, visando detectar deficiências no controle interno das organizações, verificar irregularidades no controle interno de uma entidade, julgadas pelo auditor como uma deficiência significativa para a adequação das informações presentes nas demonstrações contábeis, ele deverá comunicar apropriadamente aos responsáveis pela governança e à administração as deficiências de controle interno que, de fato, identificou. Então, para fechar essa mini aula número 2, trouxe alguns conceitos da Norma Brasileira de Contabilidade, TA 265, que trata sobre as deficiências do controle interno e quando elas ocorrem. Então, quando o controle é planejado, implementado ou operado de tal forma que não consegue prevenir ou detectar e corrigir tempestivamente, de forma rápida e eficiente, distorções nas demonstrações contábeis, ou quando falta um controle necessário para prevenir ou detectar e corrigir tempestivamente distorções nas demonstrações contábeis. E o que define então uma deficiência como significativa? Uma deficiência significativa de controle interno é a deficiência ou a combinação de deficiências de controle interno que, no julgamento profissional do auditor, é de importância suficiente para merecer a atenção dos responsáveis pela governança. Com isso, nós já temos os conhecimentos necessários para realizar a questão ENAD número 2. Vamos realizar a leitura. O auditor deve determinar se, com base no trabalho de auditoria executado, ele identificou uma ou mais deficiências de controle interno. Se o auditor identificou uma ou mais deficiências de controle interno, o auditor deve determinar, com base no trabalho de auditoria executado, se elas constituem individualmente ou em conjunto deficiência significativa. Por quê? O auditor não deve comunicar tempestivamente as deficiências significativas verificadas, visto que a administração, ao ser alertada, poderá vir a encobrir outras irregularidades do controle interno com a intenção de maquiar o resultado apresentado nas demonstrações contábeis. Acerca dessas asserções e da relação proposta entre elas, assinale a alternativa correta. E ali nós temos então as alternativas A, B, C, D e E, onde precisamos verificar se as proposições são verdadeiras ou falsas
e se uma é justificativa correta ou não da primeira, tá? Pausa o vídeo, tenta fazer, depois volta aqui, nós vamos analisar as respostas. Então, acredito que vocês já deram uma lida na questão, já tem uma alternativa em mente. Vamos realizar a análise, então, dessas duas proposições. Realmente, se o auditor, ao realizar seus procedimentos técnicos de análise do controle interno, verificar a existência de uma ou mais deficiências, ele deverá determinar, com base no trabalho que foi executado, se elas constituem individualmente ou em conjunto uma deficiência significativa. Esse, na verdade, é a finalidade do trabalho de auditor, que vai realizar um parecer sobre a adequação ou não das demonstrações contábeis de uma entidade. Mas isso acontece porque o auditor não deve comunicar tempestivamente as deficiências significativas verificadas, visto que a administração, ao ser alertada, poderá vir a encobrir outras irregularidades do controle interno com a intenção de maquiar o resultado apresentado nas demonstrações contábeis. Na primeira frase, dessa proposição, já era possível verificar que ela é falsa, incorreta. O auditor, ele deve comunicar tempestivamente as deficiências significativas verificadas. Pode ser, sim, que o restante dessa proposição seja verdade, infelizmente, em algumas organizações, mas isso não anula o fato de que o auditor deve comunicar tempestivamente as deficiências significativas encontradas. Então, nós temos que a primeira proposição é verdadeira, mas que a segunda proposição é falsa, ou seja, a alternativa C. A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a segunda uma proposição falsa. Ficamos por aqui então. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.